Então, vamos lá para o primeiro exercício. Dados os conjuntos A, B e C, calcule. Então, na primeira coluna, nós vamos calcular os complementares dos conjuntos dados. Na segunda, já está pedindo o número de elementos. Então, vamos pegar aqui o primeiro, é o complementar do conjunto A, intersecção com C, em relação ao conjunto B. Lembrando que o complementar de um conjunto é o que está fora desse conjunto em relação ao conjunto universo dado. Então, no caso aqui, nós temos A intersecção com C. Então, primeiro a gente tem que saber quem é A intersecção com C. Então, a gente sabe que A intersecção com C são aqueles elementos que estão tanto no A quanto no C ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui 2 e 3 no A, temos 2 e 3 no C. Logo, A intersecção com C é o conjunto formado pelos elementos 2 e 3. Agora, nós vamos calcular o complementar desse conjunto, que tem os elementos 2 e 3, em relação ao conjunto B. Então, vamos olhar aqui o conjunto B. Como é o complementar, então eu quero que está fora do conjunto cujos elementos é 2 e 3, mas dentro do conjunto B. Então, a gente tem aqui o 2 e o 3 a gente vai tirar. E o que está fora do 2 e o 3, do conjunto com os elementos 2 e 3, é 1 e 4. Logo, complementar de A intersecção com C em relação a B é o conjunto cujos elementos são 1 e 4. Então, da mesma forma, a gente vai calcular o segundo exemplo, exercício, que é o complementar de B em relação a A união com C. Então, nosso universo agora é A união com C. Então, nós temos que saber quem que é esse A união com C. Então, vou pegar todos os elementos do conjunto A, mais os elementos do conjunto C. E lembrando que a gente não repete elementos. Então, como aqui já tem 2 e 3 no A e no C também tem 2 e 3, então a gente basta colocar uma vez só. Então, A união com C é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu quero complementar de B em relação a esse conjunto. No B, nós temos 1, 2, 3 e 4. Então, o que está fora desse conjunto B é só o elemento 5. Então, complementar de B em relação à união com C é o conjunto formado pelo elemento 5. O último exemplo de complementar exercício, é o complementar de B menos A em relação ao conjunto C. Lembrando que a diferença de conjunto, nesse caso aqui, é o B menos os elementos do A. Então, vamos olhar para o conjunto B e tirar do B os elementos que estão no conjunto A. Nesse caso, vai ficar só o 4. Então, é um conjunto formado pelo elemento 4. Então, eu quero complementar desse conjunto em relação ao conjunto C. Quando a gente olha para o conjunto C, nós temos lá o 4. Então, como o 4 é o conjunto, é o elemento no conjunto que eu quero achar o complementar, eu só vou excluir ele do conjunto C. Então, vai ficar os elementos 2, 3 e 5. Agora, vamos encontrar o número de elementos do conjunto A união com B união com C. Aí, lembrando que número de elementos, então a gente quer uma quantidade e não descrever todos os elementos do conjunto. Só que nesse caso aqui, como os conjuntos são pequenos e a gente consegue visualizar, é mais fácil a gente já identificar quais são esses elementos do conjunto, A união com B união com C. E no caso aqui a gente percebe que a quantidade é 5, então o número de elementos é igual a 5. Lembrando que a resposta não vai estar entre chaves, né? Porque a gente não está falando mais do conjunto, e sim a quantidade de elementos que está dentro desse conjunto. Número de elementos de B união com C, então a gente sabe que B união com C é o mesmo conjunto de A união com B união com C, né? A gente tem os mesmos elementos, 1, 2, 3, 4 e 5. Logo, o número de elementos é igual a 5. O próximo exercício. Em uma pesquisa realizada com 120 moradores de uma cidade, obteve-se que 60 pessoas usavam sabonete perfumado, 45 usavam creme dental dentinho e 22 usavam o sabonete perfumado e o creme dental dentinho. Quantas pessoas não usavam qualquer desses dois produtos?
Então, a gente tem a quantidade total de moradores. Só que dessa quantidade, o problema está perguntando quantas não usava nem o sabonete, nem o creme dental. Né? Então, a gente tem que saber, primeira coisa, qual que é o número de elementos do conjunto das pessoas que usam sabonete e das pessoas que usam creme dental. Porque se a gente sabe a quantidade, ou seja, a quantidade de moradores que estão nesses grupos, nós podemos então pegar o total de moradores e subtrair desse resultado. Então, é um exercício que a gente tem que calcular o número de elementos. Vamos lembrar, né, da fórmula que a gente trabalhou em sala, que para calcular o número de elementos de a união de determinados conjuntos, é a mesma coisa de pegar o número de elementos do primeiro conjunto, mais o número de elementos do segundo, menos a intersecção entre esses dois conjuntos. Então, para eu saber qual é o número de elementos de A união com B, a gente tem que saber o número de elementos de A, o número de elementos de B e o número de elementos da intersecção desses dois conjuntos. E o problema nos dá isso. Quem que é o número de elementos de A? Vamos chamar A como sendo o grupo de pessoas que usam sabonete perfumado. Então, a gente sabe que é 60. Então, colocamos aqui, no lugar do número de elementos de A, colocamos o valor 60. B é o grupo das pessoas que usam o sabonete, o creme dental dentinho, que no caso 45 pessoas. Então, o número de elementos de B é 45. E as pessoas que usavam tanto o sabonete quanto o creme dental é o grupo que vai formar então a intersecção entre esses dois conjuntos, que são 22 pessoas. Então, o número de elementos da intersecção desses dois conjuntos, 22 pessoas. Fazendo então essas operações, 60 mais 45 menos 22, obtemos o total de 83 pessoas. Ou seja, o número de elementos da união de A com B é 83. Então, fazendo a diferença do total de moradores com o total de pessoas que usavam o sabonete perfumado e o creme dental dentinho, teremos o total de pessoas que não usavam nenhum desses produtos. Então, o total de moradores, 120, menos 83, igual a 35.